Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a doutrina de Deus através da revista Compromisso. A aula de hoje é a aula de número 8 da revista e ela tem o tema Deus é perdoador. Então, eu vou estar fazendo uma oração e aí depois nós começamos a nossa aula, tá bom? Senhor, muito obrigado por esse dia, pela oportunidade que temos de estarmos estudando um pouco mais sobre o Senhor, conhecendo um pouco mais sobre os seus atributos. E nesse momento eu lhe peço que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ajude a chegar ao entendimento de que o Senhor é um Deus perdoador. Nos ajude e esteja conosco, eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Pessoal, a aula de hoje ela tem como texto áureo o versículo 7 do capítulo 3 de Romanos. E esse texto diz assim: E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E na aula de hoje nós estaremos lendo alguns textos de Romanos para entendermos essa questão de Deus ser um Deus perdoador. Então começaremos com a leitura do capítulo 3 de Romanos, depois faremos a leitura do capítulo 4, do capítulo 5, do capítulo 6 e por fim do capítulo 7. Então nós vamos por partes, lendo um capítulo, conversando um pouco sobre ele, e assim consecutivamente. E estaremos aos poucos entendendo um pouco melhor sobre a questão de Deus ser um Deus perdoador. Então vamos lá. Começando pelo capítulo 3 de Romanos, nós iniciaremos a leitura no versículo 9 e iremos até o versículo 31. Que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o nosso pleno conhecimento do pecado. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé.
Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, pessoal, aqui nós começamos com o tema O Deus Perdoador em Ação. Nesse texto que nós lemos, Paulo ele fala sobre a abrangência, a consequência, a gravidade e a fatalidade do pecado. E se graça é receber de Deus o que não merecemos, o céu, misericórdia é não receber o que realmente merecemos, o inferno. E também nós conseguimos ver a abrangência total do pecado. Todos os descendentes de Adão, eles são pecadores. Por isso, todos estão destituídos da glória de Deus. O Deus perdoador, cheio de misericórdia, ele envia o seu Filho unigênito, Jesus, para desfazer os efeitos do pecado. E quando nós lemos esse capítulo 3 do livro de Romanos, nós percebemos por meio das palavras de teor absolutas que são citadas, né? Como todos, não há justos, não há um sequer, não há quem. Então, todas essas palavras, elas nos dão um entendimento de que todos os descendentes de Adão, sem exceção, todos os descendentes de Adão são pecadores. E por isso todos estão destituídos da glória de Deus. No entanto, um Deus perdoador, o nosso Deus, cheio de misericórdia, ele envia o seu Filho unigênito, Jesus, para desfazer os efeitos do pecado. As consequências do pecado no homem são terríveis. Os pensamentos, as vontades, os desejos, as ações estão comprometidos com o pecado. E uma das mais trágicas consequências do pecado no homem foi forjar nele uma índole pecaminosa. Então, existe em nós uma fábrica de pecados em alta produção. E somente um Deus perdoador pode nos dar em Cristo a vida eterna. E aí, pessoal, nós conseguimos conversar sobre a gravidade do pecado e sobre o pecado sendo fatal. Então, lá nos versículos 13 ao 16 do capítulo 3 de Romanos, nós entendemos um pouco sobre essa gravidade do pecado. O pecado, ele é anestesiador, alucinógeno, porque ele nos rouba a sensibilidade e pratica-se o mal com uma banalidade entorpecedora. Os homens amam mais as trevas do que a luz. Suas ações são dignas de promover inveja ao inferno. A iniquidade se multiplica de forma exponencial. E aí, dos versículos 17 ao 23 do capítulo 3 de Romanos, nós entendemos que o pecado é fatal. Porque o pecado ele mata os sonhos, mata a vida, mata a família, os negócios, a comunhão com Deus, sendo o afastamento dessa comunhão o pior efeito do pecado no homem. O salário natural do pecado é a morte, e apenas o Deus misericordioso para nos livrar da morte física, né, ou da morte biológica, da morte espiritual, então da separação de Deus, e da morte eterna, que é o lago de fogo. E Paulo, ele esclarece que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não existe ninguém que conheça mais sobre os nossos pecados do que Deus. E não há em todo o universo alguém que nos queira com tanto amor como Ele mesmo. Isso é graça. Então, eu acho muito legal e
acho que eu vou até fazer a leitura novamente para nós frisarmos isso, né? De que não existe ninguém que conheça mais sobre os nossos pecados do que Deus. E é curioso que Deus conhece mais dos nossos pecados do que nós mesmos, né? E mesmo assim, não há em todo o universo alguém que nos queira tanto com amor como o próprio Deus. E isso é graça. Agora nós faremos a leitura do capítulo 4 de Romanos e depois conversaremos mais um pouco. Vamos lá então. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: Eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós, igualmente, nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação.
Então, pessoal, a gente consegue conversar sobre o tema perdoados e justificados pela fé. Nesse texto, Paulo ele assegura que não são os patriarcas, ou a lei, ou a circuncisão que os justifica. A justificação nasce no coração de um Deus perdoador, que decidiu amar transgressores de maneira singular e perdoá-los em Cristo Jesus. Paulo usou a expressão a fé computada para a justiça, significando Deus contou para a justiça aquilo que Abraão se apropriou pela fé, a saber, a justiça de Cristo. E no Salmo 32, Davi ele está jubiloso por saber que a sua transgressão já foi perdoada e seus pecados cobertos. Nesse aspecto, Abraão e Davi eles têm algo em comum. Ambos são objetos do favor gratuito divino. A fé de Abraão era mais que um sentimento religioso. Expressava uma vida que por inteiro se integrou e entregou aos desígnios divinos. Deus queria alcançar-nos e, pela fé, somos todos filhos de Abraão. E agora, pessoal, faremos a leitura do capítulo 5 e depois conversaremos mais um pouco. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque, se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas, para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pessoal, aqui nós conseguimos conversar sobre. Tá errado o título aqui, tá? Perdoados e justificados pela fé era do capítulo 4 de Romanos. O que nós vamos conversar agora é sobre o Deus perdoador nos capacita nas tribulações. Então, Paulo ele nos apresenta razões para gloriar-nos nas tribulações. E as razões para nos gloriarmos nas tribulações são: elas produzem perseverança. Então, não devemos desistir, mesmo que tenhamos motivos. E aqui o autor da revista ele traz uma situação curiosa, né? Certa vez ele estava refletindo sobre algumas situações no seu gabinete, quando o seu filho, Keleve, que na época tinha 5 anos, ele entrou recitando: perseverança é não desistir quando estiver desanimado. E não nos cansemos de fazer o. Peraí, não. Eu vou ler de novo. Perseverança é não desistir quando estiver desanimado. E aí ele vai citar o versículo de Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E aí o autor da revista ele se assustou, né? Mas o filho dele ele estava memorizando um texto para a apresentação de fim de ano da escola. E aí o autor ele nos diz, né, que não existe perseverança teórica. Ela é imprescindível, e ela é pedagógica e ela produz doces frutos. Uma segunda razão que Paulo nos apresenta para gloriar-nos nas tribulações é que elas produzem aprovação e experiência. E aqui o autor ele faz uma analogia muito legal, né? Ele diz que numa linguagem da roça seria que as tribulações elas nos dão calos, né? E se a gente pensar, depois de certo tempo, os atritos das ferramentas nas mãos não incomodam mais, pois o tempo de manuseio na luta da lida capacitaram as mãos para não mais sofrer. Então, as tribulações elas nos proporcionam amadurecimento, crescimento, sempre saímos mais fortes e melhores delas. E além disso, após a tribulação, vem o alívio. E uma outra razão para nos gloriarmos nas tribulações é que elas produzem esperança. E quanto mais nós vivemos neste mundo, mais nós temos a certeza de que aqui não é nosso lugar, pois as tribulações forjam em nós a vontade de irmos para casa. E aí aqui nós temos o versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, que diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Então, essa esperança não nos frustra, pois é Deus agindo em e por nós. Ele mesmo derramou seu amor em nossos corações. E aí, pessoal, Paulo, ele usa Adão para explicar o plano da salvação de Deus aos pecadores. O
primeiro Adão, ele se rebelou contra Deus. Ele fez de si e de seus descendentes inimigos dignos da ira divina. Pela transgressão de um único homem, o primeiro Adão, sobreveio terríveis consequências sobre a humanidade. O mal se instaurou no mundo, trazendo a morte física, espiritual e eterna. Essa morte, decorrente do pecado, veio a todos os homens, sem exceção, e reina sobre suas vidas. O pecado desperta o juízo de Deus, coloca-nos em rota de colisão com a ira divina, fadados à total destruição. E aí Paulo apresenta o evangelho da graça, que está revelado em Cristo Jesus, o segundo Adão. Ele é baseado numa pequena conjunção adversativa, a conjunção mas. Evangelhos são boas novas, são exatamente estas. Somos pecadores sentenciados à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que pelo único ato de justiça de Cristo, o segundo Adão, trouxe-nos vida, perdão. Assim, inversamente aos efeitos terríveis do primeiro Adão, as consequências do segundo Adão, Jesus, são mais abundantes e maravilhosas. E agora nós vamos para o capítulo 6 de Romanos. Estamos caminhando para o final da nossa aula, que nós faremos a leitura dos versículos 1 ao 23. E o texto diz assim: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado,
transformados em servos de Deus. O fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós conversaremos sobre o Deus perdoador revela-se em sua maravilhosa graça. Então, pessoal, Paulo ele começa esse capítulo com 3 perguntas. E a primeira já tem como resposta um sonoro não. A graça não nos autoriza uma vida de pecado. A segunda é apenas os que são novas criaturas em Cristo não vivem mais no pecado, pois mortos para o pecado não vivem mais neles. E a terceira, apenas mortos são sepultados. O batismo é a declaração pública do sepultamento da velha criatura para aqueles que crucificaram sua vida com Cristo e assim vivem em novidade de vida. O apóstolo também argumenta, Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Lá no versículo 11. Nós aprendemos que a graça de Deus não nos dá um salvo-conduto para que nós pintemos o 7 e desenhemos o 8, como o autor traz aqui na revista. Pelo contrário, ela nos constrange a viver uma vida submissa e obediente à sua palavra. Nossos corpos devem servir à justiça para a santificação, assim como nós vemos lá no versículo 19. A graça nos faz responsáveis pelo bom testemunho, por sermos salvos. Buscamos santificação, pois é santo aquele que nos chamou. No versículo 23, Paulo ele apresenta o plano de salvação, descrevendo a consequência do pecado, que é a morte, e o dom da graça de Deus, que é a vida eterna, sendo por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante observar que a graça ela implica em recebê-lo também como Senhor de nossa vida. E se Ele é o Senhor, o que nós somos dele? Servos. E o que os servos fazem? Eles servem. Então, o salvo serve ao Senhor da única maneira que lhe cabe, obedecendo. E aí, pessoal, para nós finalizarmos nossa aula, nós faremos a leitura do capítulo 7 de Romanos e conversaremos mais algumas coisas. E o texto diz assim: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque, sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Eu verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Assim,
A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. E aí, pessoal, a gente conversa sobre o Deus misericordioso em ação ante a insuficiência da lei. O apóstolo Paulo, ele inicia seus ensinamentos fazendo uma analogia a respeito da lei do matrimônio. Assim como qualquer pessoa só é plenamente livre para casar-se com outra pessoa se seu cônjuge vier a falecer. Dessa maneira, Paulo nos diz que morremos para a lei a fim de que a nova vida na graça de Deus produza em nós frutos. A lei, ela evidencia nossa real condição. Ela não nos livra, nem nos concede o pecado. Ela apenas emoldura a nossa triste e real condenação. Assim como uma máquina de ultrassom, ela não cura e ela não implanta a doença, mas ela mostra, ela revela a doença. Nós somos transgressores da lei por natureza e não porque ela foi dada por meio de Moisés. Paulo, ele não ignora sua natureza pecaminosa, antes a reconhece como uma vilã da sua nova vida cristã. O regenerado ante o pecado, ele não diz aliviado, a carne é fraca, mas ele luta com ele dentro de si, crendo que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. E aí, pessoal, nós encerramos nossa aula, a aula de número 8 da revista Compromisso, publicada pela editora Convicção da Convenção Batista Brasileira. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quiser participar da nossa aula, você é muito bem-vindo, seu comentário é muito desejado por nós. E aí você pode colocar seu comentário aqui no vídeo, você pode também nos mandar um e-mail, você pode nos mandar uma mensagem na nossa página do Facebook ou mandar mensagem no nosso grupo do WhatsApp, da forma que você se sentir mais confortável. Espero que você tenha entendido um pouco sobre essa aula. Recomendo, assim como eu já recomendei em algumas aulas anteriores, você adquirir a revista, esse material, para ter um entendimento mais completo. Se você quiser e desejar obter a revista que nós estamos estudando, é só você entrar em contato conosco e nós estaremos enviando uma revista para você, tá bom? Muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco, estudando um pouco mais, entendendo um pouco mais sobre os atributos de Deus. E durante a semana nós estaremos soltando uma discussão sobre esse tema, uma conversa. Aguardamos a sua participação também.
e qualquer coisa estamos por aqui, é só nos chamar. Até a próxima aula, Deus te abençoe a sua família e até mais.